Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje, o dia da expiação. Depois da vinheta. No vídeo anterior, temos estudado a festa das trombetas. E ela apontava para a próxima festa, que era o dia da expiação. Ela preparava os filhos de Israel a entrarem no juízo. Agora vamos ler o livro de Levíticos, capítulo 23, verso 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Em Levítico, capítulo 16, também nos fala sobre o dia da expiação. Agora no verso 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. O que nós vemos agora com Cristo é que sua obra de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos continua. Isto. Em Levítico capítulo 16, verso 12, diz assim: Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Então, continua a apresentar as orações dos santos diante do Pai. Sim. Então, a obra sacerdotal continua. Sim. Então, por que Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, se a obra continua aparentemente a mesma? Vejamos, né? Sim. Então, em Levítico, capítulo 16, verso 14, nos diz: Tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então agora Cristo vai diante do propiciatório para efetuar uma obra. Sim. Que estava representada aqui por Arão, no caso. Agora, no Espírito de Profecia, no livro Cristo em seu Santuário, página 90, no templo celestial, morada de Deus, acha-se o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça, pela qual a humanidade toda é provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em prol do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Então esse texto do Espírito de Profecia explica justamente o texto de Levítico, o verso 14. Ou seja, é o sangue de Cristo que está em favor do pecador diante do propiciatório. Então agora Cristo vai diante do propiciatório, ou seja, diante da lei. Então se indica que ele sai do lugar santo e passa para o Santíssimo. Vejamos. Levítico 16, verso 15. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e a aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Mais uma vez, o mesmo ritual de ali aspergir o sangue. Vamos entender um pouco mais sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Em Apocalipse 11, verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca da sua aliança foi vista no seu templo. Então vemos aqui que tem uma Arca da Aliança no céu, no templo de Deus. Justamente. E agora em Tiago, capítulo 2, 12, nos diz: Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então nós somos julgados pelas obras. Tem uma lei que nos julga, que é a chamada lei da liberdade, que é a mesma lei dos 10 mandamentos, que está no santuário celestial, dentro da Arca da Aliança, coberta pelo propiciatório. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vemos aqui que quando Cristo entrou no lugar santíssimo, ele começou a sua obra de juiz. Ou seja, o juízo começou.
E agora em Êxodo, capítulo 28, 29, diz assim: Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então Arão tinha que entrar com o peitoral, onde tinha os nomes dos filhos de Israel. E ali era o peitoral do juízo. Então, quando Arão colocava as vestes sacerdotais e tinha de cumprir o dia da expiação, também era o dia de juízo, o dia do juízo. Ele ia comparecer perante o Senhor em favor dos filhos de Israel. Então, se Cristo agora vai diante do propiciatório, que é no lugar santíssimo, Onde está a lei? justamente onde está a lei dos 10 mandamentos, significa que ele entra em juízo ao nosso favor. E as nossas obras serão julgadas ali. Então, como os filhos de Israel olhavam para o sumo sacerdote pela fé, Porque eles não viam o sacerdote lá dentro. sim, eles sabiam que ele estava lá no lugar santíssimo, mas não estavam lá fisicamente. Estavam ao redor da tenda da congregação, esperando pelo que iria acontecer. E de igual forma, nós hoje olhamos pela fé o trabalho de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Da mesma forma. Sim. Então, o texto de Coríntios, quando nos fala que devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, é Cristo que leva os nossos nomes no peitoral diante de Deus. Ou seja, estamos lá, Mas não mas fisicamente. não fisicamente. Não fisicamente, justamente. Pela fé, nós estamos lá. Sim. Agora temos também um outro ponto no dia da expiação, que se referia à purificação do santuário. E aqui eu leio, Levítico capítulo 16, os versos 15 e 16. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. O aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles, no meio das suas imundícias. Agora em Hebreus, capítulo 9, verso 22, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ou seja, aqui nos aponta que como o santuário terrestre havia uma purificação nele, assim também deve ter no santuário celestial. Então vejamos aqui. Quando era realizado dia após dia, o sacrifício pela manhã, o sacrifício pela tarde, o sangue do cordeiro, ele era aspergido sobre os utensílios do templo e sobre todo o templo. Isso significava que os pecados que recaíam sobre o cordeiro agora foram transferidos para o santuário. Da mesma forma como os nossos pecados recaem sobre Jesus, são transferidos para Jesus. Sim. Porque Jesus também se identifica como o santuário. Só que uma vez por ano era realizado o trabalho da expiação, que era chamada purificação do santuário, onde agora era feito um trabalho pelo sumo sacerdote para apagar os registros dos pecados do povo de Israel. Quando esse trabalho finalizava, aí sim os levitas trocavam e limpavam todo o templo. Agora nós tínhamos um templo purificado. Então este era o trabalho que era realizado pelos levitas e que Cristo realiza hoje por nós. Vejamos no Espírito de Profecia, no livro Cristo em seu Santuário, página 35. A parte mais importante do ministério diário era o serviço efetuado em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Por essa cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário.
Em alguns casos, o sangue não era levado ao lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme instruiu Moisés aos filhos de Arão, dizendo: O Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico 10, versículo 17. Ambas as cerimônias simbolizavam semelhantemente a transferência do pecado do penitente para o santuário. Bom, e continuando, quero ler ainda Cristo em seu santuário, página 35. Tal era a obra que dia após dia continuava durante o ano todo. Os pecados de Israel, sendo assim transferidos para o santuário, ficavam contaminados os lugares santos, e uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção. Deus ordenara que se fizesse expiação por cada um dos compartimentos sagrados, assim como pelo altar, para o purificar das imundícias dos filhos de Israel e o santificar. Então, bem explicado aqui, né? Sim. Então, vamos ver qual é a contaminação que há no santuário celestial. Em Apocalipse 20, o verso 12, nos diz: E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então vemos que no céu há registro dos pecados. Então vemos que somente na terra que há o pecado. E no céu há as menções dos pecados cometidos aqui. Então esses registros que estão contaminando o santuário celestial. Justamente, porque no céu não tem pecado, a única coisa que pode contaminar são as menções dos nossos pecados que estão dentro do santuário celestial. Isso precisa de ser removido, mas vejamos mais alguns textos. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Então, existem livros memoriais escritos as obras boas e as obras ruins do povo de Deus. Em Jó, capítulo 14, verso 16 ao 17, Mas agora contas os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. Então, de novo aqui, Deus amontoa as iniquidades. Ou seja, ele faz um registro. Existem registros lá que estão amontoando. Sim. Então, agora nós temos Salmo 56, verso 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então, mesmo as nossas aflições, nossas lágrimas, nossas súplicas, estão anotadas nos registros celestiais. Temos também no livro de Neemias, capítulo 13, verso 14. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Então mesmo as boas obras dos justos são registradas. Então é assim que nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, através das nossas obras, nossos nomes e nossas obras lá em cima. Agora o grande conflito, página 483, nos diz, no Espírito de Profecia. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Então vemos que no livro de Levíticos, o verso 15, nos diz que tinha que degolar o bode da expiação e pegar o seu sangue e espargir sobre o propiciatório. Ou seja, vai haver a obra final da expiação. Ou seja, aqueles registros que estão no céu vão ser apagados. É isso que simbolizava o bode da expiação. E todo bode tem a ver com a cena do juízo, né? Sim. Então aqui nós vemos que as trombetas preparam o povo para o dia da expiação. Então a última festa que nós tínhamos visto, que era das trombetas, preparava o povo para receber esse dia da expiação, que era muito importante. Ok? As trombetas, nós já estudamos. A última trombeta, a sexta trombeta, ela soa em 1840.
Significa que, a partir de 1840, a qualquer momento, Cristo deveria de passar do santo lugar para o santíssimo, para começar o trabalho da expiação. Continuava o trabalho do santo lugar, no qual representava as orações dos santos sendo apresentadas e os méritos de Cristo? Sim, Cristo continua esse trabalho. Mas agora ele passa para o lugar santíssimo, efetuando um trabalho duplo, tanto de intercessão quanto de julgamento do povo de Deus. Então, este julgamento é em favor daqueles que aceitam a Cristo. É ao nosso favor. Então, uma vez nós estávamos condenados pelo pecado. Pecamos, estávamos condenados. Cristo vem e aceita assumir o nosso lugar. E agora todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo tem direito de passar por um juízo. Não mais está condenado diretamente. Mas nós vamos passar pelo juízo investigativo. Para que ou nós sejamos aceitos ou rejeitados. Aceita-se nome, rejeita-se nome. É isto. Este é apenas o primeiro vídeo que retrata o dia da expiação. Nós temos mais 2. Então que Deus nos abençoe, possamos reter as verdades e possamos estar muito atentos no dia de juízo, para que nossos nomes sejam aceitos e para que possamos receber as bênçãos do sumo sacerdote à saída do templo. Isso nós veremos num próximo estudo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.